Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Bagé. O regime jurídico, que é onde estão as normas, os direitos que vocês que vão passar no concurso terão como servidores públicos municipais. Nós começamos falando sobre o conceito de funcionário. Quem é regido por esse estatuto? É regido por esse estatuto o funcionário do município. Funcionário é quem está investido em um cargo público. O cargo público pode ser efetivo, que é esse cargo que tu vai conquistar passando no concurso público, ou pode ser em comissão. O cargo em comissão é o CC, de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento alguém pode ser nomeado e exonerado e mandado embora desses cargos em comissão. Então essas são as regras que nós temos de conceituação de funcionário. E por que isso é importante? Porque na prova a banca pode te perguntar quem é funcionário para esta lei e tu vai responder quem ocupa cargo efetivo e quem ocupa cargo em comissão. Quem que não é funcionário? Não é funcionário aquele contratado temporariamente, emergencialmente, ou aquele regido pela CLT, o seletista. Esses não são regidos por esse estatuto. O artigo 3º traz o conceito de cargos públicos. O cargo público, primeiro conceito, ele é criado em lei. Para se criar um cargo tem que ter uma lei. Não pode o prefeito ou prefeita com um decreto, com um canetaço criar cargo. Cargo tem que ser criado por lei. Com denominação própria em número certo. Tem a quantidade de cargos criados na lei e a denominação própria, o nome que vai ter cada cargo. E também o cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Ao assumir um cargo, o servidor assume aquelas atribuições do cargo e está sujeito àquelas responsabilidades. Bom, os cargos podem ser de provimento efetivo ou em comissão, como eu já falei para vocês. Cargo efetivo tu vai conseguir passando no concurso público. Cargo em comissão é aqueles de livre nomeação. A classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade e mesmo nível de dificuldade e responsabilidade. Então, os cargos, eles são agrupados em uma classe que pode ter graus e conforme tu vai evoluindo na carreira, tu vai crescendo dentro dessa classe. A carreira é o conjunto de classes dispostas hierarquicamente e aí com o tempo tu vai crescendo nessa carreira. E quadro é o conjunto de todos os cargos de provimento efetivo do município. Todos os cargos juntos formam o que se chama de quadro. Bom, o ingresso no serviço público municipal, ele é por concurso público. E esse concurso público pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é só de provas, quem tirar a maior nota na prova está em primeiro lugar. Quando o concurso é de provas e títulos, além dos pontos da prova, é possível fazer mais pontos com títulos que tu apresenta quando for assumir o cargo. Já os cargos em comissão, como eu falei, são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. O prefeito pode nomear e mandar embora as pessoas desses cargos a qualquer momento. Sempre antes de ingressar no serviço público municipal, a pessoa passa por uma inspeção de saúde e exame psicológico. Essa inspeção é válida por 90 dias e o exame psicológico por 180 dias. E somente após esses prazos é possível que quem não foi apto no primeiro teste possa refazer o teste. Essa é a duração de validade, então, desses exames de aptidão. Bom, provimento é o próximo capítulo e provimento é ingressar num cargo. A gente vai ter o provimento quando a gente for ingressar em um cargo público. O provimento ele pode ser feito de diversas formas, como a gente vai estudar. A principal delas é a nomeação, que é chamada de forma originária. É quando tu vai ingressar no serviço público. Então, tu não é servidor do município, mas quer ser. Tu faz o concurso e tu é nomeado para o cargo. É a tua forma de ingresso. As outras vão envolver quem já entrou antes, quem já foi nomeado antes, que pode, depois de ter sido nomeado, passar por uma promoção, transferência ou readaptação. Ou ainda, reintegração, reversão e aproveitamento. Qual é a diferença desses dois grupos? Nesses aqui, nós temos uma movimentação interna. O servidor está trabalhando e muda de cargo. Nesses outros três casos, o servidor saiu fora e está voltando, ele está retornando. Ele foi demitido e é reintegrado, ele foi aposentado e reverte, ou ele foi colocado em disponibilidade e está sendo aproveitado. Então,
A nomeação, quem não é servidor passa a ser, ingressa no município. Na promoção, transferência e readaptação, quem já é servidor muda de cargo. E na reintegração, reversão e aproveitamento, quem era servidor volta a ser servidor. A gente vai ver cada uma delas na sequência. Requisitos para ingressar. O que eu preciso para ocupar um cargo aqui no município, professor? Primeiro, ser brasileiro. Tem que ser brasileiro nato? Não, não precisa, basta ser brasileiro. A Constituição Federal divide os brasileiros em brasileiro nato e naturalizado. E lá na Constituição Federal tem alguns cargos que só o brasileiro nato pode ocupar, como presidente da República, ministro do STF e assim por diante. Aqueles cargos lá da Constituição Federal, só nato pode ocupar. Todos os demais, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, podem ocupar. E aqui no município não existe nenhum cargo que seja privativo de brasileiro nato. É de brasileiro nato ou naturalizado, basta ser brasileiro. Então, se a prova afirmar numa questão que é requisito para ingressar em cargo público municipal ser brasileiro, tu marca que está certo. Agora, se ela afirmar que é requisito ser brasileiro nato, aí tu vai marcar que está errado, porque aí é pegadinha da banca, tu não vai cair nessa, certo? Então, o primeiro requisito, ser brasileiro, nato ou naturalizado. Tranquilo. Segundo requisito, ter completado a idade de 18 anos. A idade mínima de 18 anos, a gente sabe que ela é habitual em concurso. Mas aí o estatuto diz mais, ele diz assim, ó, não exceder a 50 anos. Será que pode? Não. Não pode o estatuto estabelecer essa proibição. Então, se você que está me assistindo já tem 50 anos de idade ou mais e vai fazer o concurso, pode fazer tranquilo. Eles não podem te impedir de ocupar o cargo. Porque limite máximo de idade em concursos públicos só pode ter em cargos que exijam um vigor físico a mais, como, por exemplo, guarda municipal, policial militar. Esses concursos costumam ter limite de idade. Fora esses casos, não pode. É inconstitucional. Fere a Constituição a exigência de idade máxima em concursos públicos, certo? Então, é só a mínima de 18 anos que se aplica na prática. Tem que estar quite com as obrigações militares, ter boa conduta, aptidão e vocação para o cargo, boa saúde, quando ingressar passa por uma inspeção de saúde, como a gente já comentou. Aí o artigo 12, ele fala uns critérios de desempate. Esses critérios preferenciais de desempate, eles também hoje são discriminatórios e incompatíveis com a Constituição. Porque o critério de idade, o casado ou viúvo que tem mais filhos, o casado desde que o cônjuge não trabalhe, o solteiro que tem encargos... Esses critérios não fazem muito sentido hoje, quando a Constituição Federal proíbe discriminação em razão de estado civil e tudo mais. Então não faz muito sentido que se usem esses critérios de desempate. E nós temos lá no Estatuto do Idoso, que deve ser primeiro o critério de desempate no concurso, a idade. Então, isso aqui está bastante defasado. Acho que a banca não vai cobrar em prova. Pode a banca cobrar em prova? Infelizmente pode. E infelizmente a nossa banca já cobrou em outros concursos dispositivos que contrariavam até mesmo a Constituição, mas como estava no texto da lei, ela deu como correto. Então, para fins de prova, isso aqui até pode cair. Então, se aparecer na tua prova, quem é que tem preferência em condições de igualdade para assumir o cargo, tu vai ter que levar em consideração isso aqui, só para a prova, certo? Na prática não vai se aplicar mais. Mas para a prova, então, o primeiro critério seria o casado ou viúvo que tem mais filhos, depois casado cujo cônjuge não trabalhe, e terceiro, solteiro que tem encargos de família. Recrutamento e seleção. O recrutamento para os cargos de provimento efetivo, ele é geral quando por concurso, e preferencial por concurso interno. Concurso interno, professor? Isso não existe mais também. Esse provimento preferencial, ele é incompatível com a Constituição. Não existe mais concurso interno. É que antigamente, antes da Constituição, eles faziam concursos internos. Como é que é um concurso interno? É um concurso que só quem já é servidor poderia participar. Não pode mais fazer concurso interno, fere a Constituição Federal. Abriu uma vaga em um cargo, o concurso é geral e qualquer pessoa pode se candidatar e quem for melhor no concurso vai ficar com o cargo. Não pode mais ter esse concurso interno. Bom, e aí a lei determinaria então os cargos, quais seriam por concurso público e quais seriam por concurso interno. Hoje isso aqui não faz mais sentido porque não pode mais
fazer concurso interno. Concurso público, que nos interessa. O concurso público é realizado para selecionar candidatos para provimento de cargos iniciais de carreira ou isolados. O concurso pode ser só de provas ou provas e títulos, como eu já falei. E o concurso deve ser realizado e homologado em até 120 dias da abertura da inscrição. E isso em tempos normais, né? Caso aconteça uma calamidade pública, como a pandemia do coronavírus, naturalmente os concursos tiveram de ser adiados e essa regra não vai impedir que o concurso seja realizado depois desse prazo, se for necessário. Mas em tempos normais se seguiria esta regra. Bom, nós temos no artigo 17 que o prazo de validade do concurso público é de 2 anos a contar da homologação. 2 anos, então, por 2 anos o município pode convocar os aprovados no concurso. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, dentro de 4 anos o município pode convocar. Ainda consta aqui no Estatuto como era realizado o concurso interno, que, como eu falei para vocês, ele hoje é incompatível com a Constituição. Nomeação. A nomeação vai ser em caráter efetivo ou em comissão, como a gente sabe. Caráter efetivo para vocês que vão passar no concurso. Em comissão para aqueles que são nomeados e podem a qualquer momento ser mandados embora. Bom, e aí nós temos então, após a nomeação, a posse. Você ingressa, é chamado para assumir. Quando tu é nomeado no cargo, tu é chamado para assumir. O município não sabe se tu quer assumir. Pode ser que tu tenha passado em outros concursos e não queira mais. Então, tu tem um prazo para comparecer e dizer, eu que passei no concurso, quero esse cargo. O teu prazo é de 15 dias. 15 dias para tomar posse. A posse é o momento que tu aceita o cargo e tu vai prestar o compromisso de bem cumprir os deveres funcionais. Depois que tu assinou o termo de posse, tu tem mais 15 dias para comparecer e começar a trabalhar. Esses prazos servem para o candidato se organizar, para poder começar a trabalhar da melhor forma possível. Quem é que pode dar posse para os servidores? Bom, o prefeito vai dar posse para os dirigentes dos órgãos que lhes são subordinados e outros postos da sua imediata confiança. Os secretários municipais e dirigentes subordinados ao prefeito vão dar posse aos chefes de órgãos e outros titulares que sejam subordinados. E nos demais casos, o órgão central de pessoal. Para vocês que vão passar no concurso, o órgão central de pessoal é que vai dar a posse. Bom, a posse se dá então mediante a assinatura do termo, também assinado pela autoridade que o der. E é muito importante que tu saiba que a posse pode ser por procuração. É possível que tu não pode comparecer no dia da posse, tu pode dar uma procuração para alguém ir lá assinar o termo de posse em teu nome. É isso que é a procuração para a posse, ela é possível. A autoridade que vai dar a posse vai verificar se foram satisfeitas as condições legais para o provimento. A posse vai se dar no prazo de 15 dias, contada a publicação, como eu falei, e se em 15 dias tu não apareceu para dizer que tu quer o cargo, tu perde o cargo. Tem 15 dias para aparecer. Não apareceu, perdeu o cargo, como diz o parágrafo único. Se não comparecer dentro do prazo, é tornada sem efeito a nomeação e eles vão convocar o próximo lá da classificação do concurso. O artigo 29 traz uma regra que não é comum e não se preocupa que para o teu cargo tu não vai precisar dar nenhuma garantia, mas antigamente era comum que se exigisse garantia para quem vai assumir um cargo público que tenha muito dinheiro público em mãos. E como é que podia ser dada essa garantia? Por uma dessas 5 formas. E isso ainda cai em prova. Já caiu em prova da nossa banca, em um outro concurso, em outro município, quais as formas de dar garantia. Então fica sabendo, se perguntarem na prova, essa garantia pode ser dada em dinheiro, por hipoteca, títulos da dívida pública, seguro fidelidade funcional ou por um aval de firma idônea. Essas são as formas de dar essa garantia, então, para assumir um cargo público que tem essa responsabilidade. Sobre lotação. Lotação é o lugar onde tu vai trabalhar. Então, quando tu ingressar, eles vão te dar uma lotação, um lugar onde você vai trabalhar, onde vai ter exercício. E depois que você muda de lugar de trabalho, se você for mudar de setor de repartição, isso vai ser chamado de relotação. Basicamente isso aqui. Exercício, cedência e permuta. Depois que você tomou posse, tem um prazo para começar a trabalhar, que é o prazo de exercício. Exercício, então, é quando você efetivamente vai desempenhar
as atribuições do cargo. Esse prazo aqui também é de 15 dias a contar da posse ou da publicação do ato em outros casos. Como assim? É que quando tu é nomeado, tu tem 15 dias para comparecer e tomar posse. Tomou posse, 15 dias para entrar em exercício. Então a gente tem nomeação, posse e exercício. No entanto, tem outros casos que não tem posse. Por exemplo, quando o servidor é reintegrado, não vai tomar posse de novo. E aí ele é reintegrado e tem 15 dias para entrar em exercício direto, não há posse. A posse vai acontecer depois da nomeação. Bom, o artigo 34 prevê que nenhum servidor, nenhum funcionário pode ser posto à disposição, quer dizer, ser cedido para trabalhar em outro órgão sem autorização do prefeito. É possível que aconteça. Então, o servidor ele é concursado no município e ele é convidado para trabalhar em outro município. Ele pode ir cedido para outro município? Pode, sem problema nenhum. É possível uma cedência. E também, somente com autorização do prefeito, o servidor pode se afastar para um estudo ou missão especial. Se o funcionário for preso, mas ainda não condenado, preso para ser investigado, quando ele é acusado de um crime, mas ainda não respondeu o processo, ele é considerado afastado até a condenação ou absolvição. E durante o afastamento ele recebe 2/3 da retribuição a título de auxílio, seria um auxílio reclusão. Cedência e permuta. A cedência é quando então o servidor vai trabalhar em outro órgão. Você faz o concurso aqui para o município e é convidado para trabalhar na prefeitura de Pelotas, por exemplo. Aí o prefeito de Pelotas vai fazer, a prefeita lá no caso, ou o prefeito de Pelotas, faz um ofício para a prefeitura solicitando tua cedência. Se for liberado, tu vai emprestado, digamos assim, trabalhar lá. Isso é a cedência. Tu fez concurso para um lugar e é emprestado para trabalhar em outro. E a permuta é quando há uma cessão recíproca de servidores. Por exemplo, tem um servidor de Ulha Negra que quer trabalhar na prefeitura de Bagé. E tem um servidor de Bagé que quer trabalhar na prefeitura de Ulha Negra. É possível fazer uma troca temporária? Sim. Isso se chama permuta. Aí o servidor de Ulha Negra vai trabalhar em Bagé e o servidor de Bagé vai trabalhar em Ulha Negra. Isso é a permuta, é uma troca recíproca. Bom, tem algumas regrinhas sobre a permuta e a cedência, e é importante saber os critérios para que se faça uma permuta. Os servidores têm que ocupar o mesmo cargo, que tem a mesma escolaridade e mesma carga horária, para poder ser feita essa troca. Bom, nós temos ainda que o servidor que estiver em estágio probatório, quando cedido ou permutado, vai ficar suspenso o probatório. Então, mesmo que tu esteja em probatório, tu já pode ser cedido ou permutado. Mas enquanto estiver trabalhando em outra instituição e não aqui no município, esse tempo não vai contar para o probatório. O probatório fica parado até tu voltar a trabalhar no município. Por isso, o recomendável é que primeiro tu faça o probatório, adquire estabilidade e depois vai ser cedido ou permutar. Muito bem. Não pode ser dado em cessão ou permutado servidores que ocupam cargo em comissão. De CC não existe permuta, até porque o CC é de livre nomeação e exoneração. Então, se tu é CC num município que é CC no outro, se exonera em um e é nomeado no outro, é mais fácil. Então, permuta é só para quem é concursado, claro. E também não vale para contratados temporariamente por excepcional interesse público. Para eles também não vale, não é possível fazer cedência ou permuta. Muito bem, basicamente isso que nós temos aqui então. O próximo item fala sobre regime de trabalho. E o prefeito vai determinar o horário de trabalho normal das repartições, regime de trabalho em turnos quando for aconselhável, e quais funcionários que pelo seu serviço estão dispensados de bater o ponto. O horário normal não pode ultrapassar 36 horas, nem ser menor do que 22 horas semanais. Eles trouxeram, então, essa regra geral de horário para os cargos. O funcionário pode ser convocado para o regime especial de trabalho. No regime especial de trabalho, ele vai trabalhar além da carga horária do cargo. Nesse caso, por trabalhar mais do que seria o normal para o cargo, ele vai ganhar mais. Tem o regime de tempo integral, que é por maior número de horas semanais. E o regime de dedicação exclusiva, quando além de aumentar a carga horária, o servidor só vai poder trabalhar no município, não vai poder se dedicar a outras atividades fora da prefeitura. Também é possível o plantão extraordinário
E também serviço noturno, que é aquele entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, que vai dar para o servidor, então, também um adicional, como a gente vai ver mais adiante. Para aquele regime de dedicação exclusiva, só pode ser convocado quem ocupa cargos de nível superior. O artigo 39 fala sobre horas extraordinárias, hora extra. E são horas extras, são horas extraordinárias, aquelas realizadas pelo funcionário além das horas normais da semana. É proibido fazer mais do que 30% da carga horária em hora extra. Se for fazer mais horas extras do que isso, 30% total de horas que tu tem no mês é o máximo que tu pode fazer de hora extra. Mas se tu precisar fazer mais do que isso de horas adicionais, aí tu vai compensar por folga. Certo? Em dinheiro, o máximo que tu pode receber de hora extra é 30% da tua carga horária normal. Bom, então é isso que nós temos aqui sobre essas regras da frequência e da hora extra. Nosso próximo assunto é o estágio probatório, aqui no artigo 44. Como vocês estão percebendo, eu não vou ler aqui no curso todos os artigos da lei, porque senão a aula fica muito cansativa. Mas, mesmo quando eu pulo alguns artigos, é importante que depois tu faça a leitura destes, porque a banca até pode cobrar em prova. É menos comum. Geralmente a banca cobra os artigos que eu estou dando mais atenção aqui, e são aqueles também que exigem mais explicação. Mas na revisão do conteúdo sempre é importante, claro, fazer a leitura de todos os artigos. Vamos parando este vídeo por aqui. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre o estatuto. Próximo vídeo a gente conversa sobre o estágio probatório. Dá um clique que eu já volto. Até logo.